O final do ciclo de 4 anos do Bitcoin e a ideia de um novo ciclo infinito de alta, onde não teríamos mais o inverno cripto, grandes correções, como aconteceu lá em 2022, que o Bitcoin chegou a cair mais de 70%, e o que a gente ia ver daqui para frente, na verdade, é um crescimento mais devagar, menos volátil, porém contínuo para o preço do Bitcoin. É uma teoria que para mim faz muito sentido e eu vou destrinchar essa ideia aqui com vocês no vídeo de hoje, porque eu acredito que você definitivamente não deve estar pensando em vender os seus Bitcoins tão cedo, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Para a gente discutir essa tese, eu vou começar com esse post aqui da Swan, que eu acho que eles trouxeram vários argumentos interessantes que suportam isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, a volatilidade está menor, a gente não tem visto aquelas grandes explosões e uma insanidade nos mercados. As dips, as correções têm sido menores também. O momentum tem sido mais devagar, a gente não tem tido novamente aquelas grandes explosões, mas ele tem sido contínuo e constante. A gente vem escalando desde 2022 dos 15 mil dólares, agora acima dos 100 mil dólares, e para mim não parece que vai parar tão cedo, certo? E a tese aqui, né, que muitos estão falando, é que o ciclo de 4 anos do Bitcoin acabou, está morto, isso é coisa do passado, é algo que eu concordo. Então, para a gente começar essa discussão, vamos analisar os ciclos de 4 anos do Bitcoin e como que eles funcionavam. Basicamente, toda vez que a gente tinha o halving do Bitcoin, em 2012, 16, 20 e 24, dava-se início a um novo ciclo, certo? Onde a gente tinha 2 anos muito fortes de alta, seguido por 2 anos muito fortes de correção e acumulação até o próximo halving e o próximo ciclo. Foi o que aconteceu em 2012, em 2016, em 2020 e está acontecendo agora em 2024, porém a tese, a ideia é de que não vamos ter mais essa grande correção, esses 2 anos de bear market, e sim uma escalada constante do Bitcoin, certo? Então aqui alguns dados que estão totalmente diferentes nesse ciclo, como por exemplo as correções que estão sendo de no máximo 25 a 30%. A volatilidade está menor em 50% do que foi em 2021. Os ETFs e essas empresas de tesouraria de Bitcoin têm dominado a demanda, então eles estão acumulando como nunca. E a gente tem ido, né, step by step, indo cada passo, cada zona de preço, uma de cada vez. Então nos 20 mil levou um tempo pra gente recuperar, nos 40 mil levou um tempo pra gente superar, os 60 mil também levou bastante tempo, quem lembra lá em 2024, os 95 mil a gente batalhou bastante pra romper a casa dos 100 e agora a gente acumula ali perto dos 110, 105 mil dólares, certo? E não tivemos um blow off top, que nem foi das últimas vezes, onde o Bitcoin rasgava o topo e disparava de uma vez só para cima, sem parar, as altcoins vinham junto. Dessa vez o ciclo está diferente, ele está mais calmo, mais forte e mais devagar. E aqui a ideia, né, deste novo ciclo, que muitos estão chamando aí de o Saylor Cycle, o ciclo do Michael Saylor, é que a gente não vai ter, né, essa grande correção, o inverno cripto, e sim um crescimento constante e contínuo do Bitcoin, claro, com correções ao longo do caminho, mas correções menos significativas. Por quê? Por conta dessa demanda de ETFs, de empresas, de governos, de estados, e algo que a gente não tinha antes, que a gente nunca tinha visto em um ciclo do Bitcoin. Então realmente é um ciclo completamente diferente. Isso é inegável. E aí ele traz alguns dados on-chain que suportam essa tese, como por exemplo o MVRV, que está entre a zona de 2 e 3, não indicando euforia. Se você observar em outros ciclos, cara, sempre que a gente chegava na máxima histórica, o MVRV disparava, indicava euforia, ganância, e o mercado chegava em um momento de correção. Em 2018 para 2022 foi a mesma coisa, e esse ano, ó como ele tá, slow and steady, a pegada institucional, eles vão acumulando um pouquinho todos os quartos, não estão pensando em vender, não estão pensando em especular, a visão aqui é mais de longo prazo. Os long term holders não estão vendendo, a gente bateu 60 mil, 90 mil, 110 mil e os long term holders seguem firmes. E a volatilidade ela é reduzida cada vez mais. Então se você olhar aqui, né, as opções e volatilidade ela tem sido cada vez mais reduzidas, certo? Então tudo isso são indicadores que é um ciclo diferente, um ciclo muito mais institucional. The hot money is leaving, né? Então o dinheiro quente, a galera que vem para especular, que quer fazer dinheiro rápido, está saindo. E as strong hands, então esses grandes players que vieram para acumular esse ativo no longo prazo,
estão ficando. Aí tem o trecho desse cara aqui falando exatamente que a gente pode muito em breve ver o Bitcoin a $1 milhão sem God Candles, né? Nenhuma disparada insana, mas também sem pânico, just a slow and steady institutional climb. Então um ciclo que vai indo devagar, lento, mas contínuo, principalmente com a adoção institucional, tá? Eles põem mais aqui alguns pontos, mas o último que eu quero finalizar desse post deles aqui é como que você deveria agir em relação a isso, então. E aí eles falam, cara, zoom out, tira essa mentalidade de curto prazo, de ficar milionário no final do ano e vamos pensar nos próximos 5 a 10 anos. Você acredita no Bitcoin, na teoria, no motivo de investir no Bitcoin, ou você comprou só porque você quer fazer dinheiro rápido? O sistema fiat, ele corre em dívida, diluição, decaimento e inflação. A inflação não é uma falha do sistema, e sim o modelo como ele funciona. Então, hoje os Estados Unidos já têm mais de 36 trilhões de dólares em dívida. Para eles rolarem essa dívida, para eles manterem o país funcionando, eles precisam imprimir cada vez mais dinheiro. E o dinheiro fiat se desvaloriza, cada vez mais perde o seu poder de compra. E se você está em dólar, em real, na moeda que for, você vai ter o seu poder de compra deteriorado. Enquanto o Bitcoin é um caso completamente diferente, né? O Bitcoin ele foi feito justamente para você proteger o seu poder de compra deste tipo de situação que está ficando cada vez mais claro que é um sistema completamente insustentável. As pessoas estão acordando para que o dinheiro é uma grande mentira, uma grande palhaçada, né? A gente tem aqui esse gráfico que foi postado pelo Bank of America falando das tecnologias mais disruptivas dos últimos anos. Eles colocam o Bitcoin em 5º lugar e é algo que tem apenas crescido cada vez mais. A gente finalmente está chegando no momento da adoção em massa, né? Os big players estão aqui, então salve-se quem puder, consiga o seu Bitcoin, o seu colete salva-vidas, porque eles estão tomando tudo, certo? Foque no sinal e não no barulho de curto prazo. Acumule com propósito, não compra para ficar rico do dia para a noite, compra porque você entendeu o dinheiro fiat, o grande fiasco que ele é, e você entendeu o valor do Bitcoin como uma forma de você proteger o seu capital. E aqui eles finalizam, né, com convicção vence qualquer previsibilidade. Então, convicção de longo prazo, você acumular os Bitcoins, você vai se dar melhor do que qualquer previsãozinha de curto prazo e coisas nesse sentido, certo? O Michael Saylor saiu também nessa última semana, né, no dia 10 de junho, semana passada, na verdade, falando que ele acredita que não vai ter mais um inverno cripto. As companhias e os ETFs estão, cara, comprando todo o supply de forma parabólica e não estão pensando em vender tão cedo. E movimentos importantes que aconteceram ao longo dessa semana também não impactaram muito o Bitcoin. Então a gente teve a reunião da FOMC, o Banco Central dos Estados Unidos resolveu que não vai cortar os juros novamente, a expectativa são de 2 cortes esse ano, nada muito positivo para os mercados, e o Bitcoin, cara, ele nem ligou, ele se manteve firme na casa dos 104 mil dólares. A gente tem o conflito no Irã com Israel acontecendo, se intensificando, normalmente isso traria algum tipo de correção para o Bitcoin, também se manteve firme, não se abalou, e aí a gente tem quem? Essa semana na televisão, Larry Fink, CEO do maior fundo de investimento do planeta Terra, mais de 11 trilhões de dólares sobre gestão, falando que o Bitcoin é uma corrida para a segurança. It's a flight to safety. As pessoas não enxergam mais o Bitcoin como um ativo especulativo, um ativo de risco, e sim como uma forma de você se proteger de um cenário muito perigoso que é a dívida, o dinheiro fiat, a inflação. A gente está chegando em números inacreditáveis, certo? Além do Larry Fink, a gente teve essa semana Scott Bessent falando que o Bitcoin e as criptomoedas são um dos fenômenos mais importantes que estão acontecendo no mundo agora, secretário do Tesouro norte-americano. A gente tem o Bank of America classificando o Bitcoin como uma das tecnologias mais disruptivas dos últimos 1000 anos, e não é só o Bank of America, vários outros bancos também. E a gente tem, né, o presidente dos Estados Unidos que usou cripto e o Bitcoin como boa parte da sua campanha para se eleger e inaugurou a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, onde eles falaram que nunca vão vender os seus Bitcoins. Então você está vendo como o cenário é completamente diferente, como faz muito sentido essa teoria de que o Bitcoin tende a subir daqui para frente. A gente tem aqui, ó, outro país que anunciou recentemente a reserva estratégica de Bitcoin na Bitcoin Conference. O Paquistão falou que vai seguir o modelo dos Estados Unidos, vai abrir também
uma reserva estratégica de Bitcoin. Grande anúncio aí que rolou na Bitcoin Conference. A gente tem empresas adotando o esquema do Michael Saylor, tesouraria de Bitcoin. Só nessa semana, mais de 10 mil Bitcoins foram engolidos por essas empresas. Tem noção que isso não chega nem perto da quantidade de novos Bitcoins minerados? Então as empresas estão acumulando. Hoje já são mais de 60 empresas que estão seguindo este modelo do Michael Saylor, né, de você acumular Bitcoin como reserva do tesouro da empresa para você proteger o poder de compra da sua empresa. A gente teve a Prenetics, que foi a primeira empresa no setor de saúde a adotar a estratégia de tesouraria de Bitcoin. Eles compraram 20 milhões de dólares em Bitcoins. A Melius, empresa brasileira, acabou de arrecadar mais 32 milhões de dólares para comprar Bitcoin. Eles estão falando aqui, né, de 176 milhões que serão alocados em Bitcoins, tornando uma das maiores Bitcoin Treasury Companies do planeta. Meus parabéns a Melius aí, que tomou uma decisão muito inteligente. E aí a gente tem esse gráfico que confirma tudo isso que eu estou falando para vocês, certo? O que vocês podem observar aqui é o dólar caindo, né? As pessoas não estão querendo segurar mais dólares, né? Então, reservas em dólares estão diminuindo e reservas em ouro estão disparando, estão aumentando. As pessoas não veem mais o dólar como um ativo seguro. Antes, se você falava em segurança, você falava, pô, vou investir na poupança, na dívida do governo, eu vou investir em segurança. Hoje, você olha a situação da dívida do governo norte-americano, você vai falar que isso é seguro, cara? Se isso aqui é uma pessoa que deve tanto dinheiro assim, não produz o suficiente, você acreditaria que essa pessoa tem condições de pagar? Claro que não. E as pessoas estão vendo isso de forma cada vez mais clara, estão correndo do dólar, estão correndo para a segurança. Segurança pode ser o ouro, mas pode ser o Bitcoin. Se você botar o gráfico do Bitcoin aqui, ele vai ter uma escalada também até maior do que o ouro em preço, né? Mas em reservas de ativo, ainda nem tanto, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente traz novamente esse gráfico do M2, que ele mostra justamente o quê? O aumento do supply de dinheiro que tem, a inflação. Quanto mais eles imprimem, mais este gráfico sobe. E o Bitcoin, ele é basicamente uma função de liquidez. Ele foi criado para isso. Quanto mais dinheiro estiver circulando, como o Bitcoin tem o seu supply finito, 21 milhões de unidades e nunca mais ele vai se valorizar. Por quê? Porque o dinheiro está se desvalorizando, certo? Então esse gráfico aqui, ele fala tudo. A gente tem o bilionário mexicano Ricardo Salinas falando que o Bitcoin ainda vai fazer 8 vezes. Ele não quis falar um período de tempo até a gente chegar lá, mas eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ver essas 8 vezes no preço do Bitcoin, que seria o suficiente para ele alcançar o tamanho de mercado do ouro. Então, se ele alcançar o tamanho de mercado do ouro, seriam 8 vezes de valorização. E na minha visão, o Bitcoin é um ativo muito superior ao ouro, né? Por quê? Porque o supply é menor, o supply é finito, o ouro a cada ano aumenta 1 a 2% o supply, o Bitcoin é muito mais fácil de você guardar, o Bitcoin é muito mais fácil de você transacionar, ele tem muito mais benefícios e vantagens do que o ouro, certo? Mais alguns pontos importantes aqui. Em 2011, quantos Bitcoins você precisava para comprar uma casa? 339 mil Bitcoins e 226 mil dólares. Em 2017, a situação já era diferente. 313 mil dólares, 300 Bitcoins, 302 Bitcoins. Em 2025, se você observar agora, 4,45 Bitcoins e 416 mil dólares. Isso mostra o quê? Como o dólar perde o seu poder de compra ao longo do tempo e o Bitcoin só te torna cada vez mais poderoso, com mais poderio de compra, certo? Casa também sendo um ativo escasso também ganha valor em relação ao dólar, como vocês podem ver, mas nos últimos anos é inegável, nada ganhou mais valor do que o Bitcoin. Horas de trabalho para comprar um Bitcoin, então cara, hoje surreal, 3.264 horas de trabalho para você conseguir acumular, comprar um Bitcoin. Se você conseguir pegar 0,1 Bitcoin hoje já é muita coisa. Lá na frente eu ainda vejo essa casa aqui custando 0,1 Bitcoin, se você olhar bem para frente, né? E aí a gente tem essa última fotinha aqui que eu achei legal de compartilhar com vocês, que é o vovô falando aí pros seus netos, né? Cara, eu lembro quando o Bitcoin estava apenas 100 mil dólares e eu tive a oportunidade de fazer essa compra. Eu ainda acho que ele vai valer muitos milhões de dólares e 100 mil a gente vai olhar para trás e falar, nossa, que oportunidade de ouro, certo? Então, só para finalizar esse assunto sobre o Bitcoin, eu quero fechar com essa frase do próprio Satoshi Nakamoto. Talvez faça sentido de acumular pelo menos um pouco
só em caso de realmente essa ideia vingar, essa ideia ir para frente. Just in case it catches on. Se pessoas suficientes pensarem da mesma maneira, isso daqui se torna uma profecia. E a gente está vendo isso cada vez mais, né? Então, pessoas, não qualquer pessoas, pessoas importantes ao redor do globo, pegando Bitcoin e acumulando e vendo que realmente faz sentido você ter. Então ele já catch on, cara. Então acumula, compra os seus, porque isso daqui só tem um caminho, e o caminho é para cima. Não foca no curto prazo, zoom out, 5 a 10 anos, essa é a oportunidade de ouro. Então, sobre o Bitcoin, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora a gente vai falar rapidamente sobre o Genius Act, que também foi um marco muito importante aí dessa semana. Então, o Genius Act é uma nova lei que foi aprovada lá nos Estados Unidos, que estabeleceu, né, uma regulamentação clara para o mercado de stablecoins. Então agora esse mercado ele é legislado e esse mercado vai crescer muito. Ele é uma das principais ferramentas que os Estados Unidos quer utilizar para garantir a dominância do dólar ao redor do globo. Então cada vez menos as pessoas estão querendo segurar dólares, como eu mostrei para vocês neste gráfico aqui, e eles acreditam que as stablecoins pode ser uma maneira de diminuir o pacing que, né, as pessoas se livram do dólar. Hoje o mercado de stablecoins ele está avaliado em 250 bilhões de dólares e aqui a gente tem o crypto czar David Sachs falando que ele acredita que a gente ainda vai ver esse mercado valendo muitos trilhões e o próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, falando que vai ser um mercado de mais de 2 trilhões de dólares, tá? Então eu acredito sim que a gente vai ver muito crescimento e inovação nesse sentido e isso traz de modo geral, né, o cenário que a gente vive hoje em cripto, não só para o Bitcoin, mas a indústria como um todo está sendo levada mais a sério e a gente vai continuar vendo cada vez mais inovação. E eu vou continuar cobrindo todas essas notícias para vocês aqui nesse canal. E se você gostou do vídeo, só deixa o seu like aí embaixo que fortalece muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu te vejo numa próxima. Grande abraço e valeu!